Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Mais uma vez estamos fazendo comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita no terceiro trimestre. Eu gostaria já antes de apresentar esta lição, informar os irmãos da correção que a CPAD lançou, está no site da CPAD, uma correção que foi feita com relação a esta lição. O terceiro tópico dela, os dois últimos tópicos, na verdade, são os dois últimos tópicos do segundo ponto, são, na verdade, os dois últimos. E aí houve uma repetição do que foi apresentado no trimestre passado, em uma das lições, foi colocado no final da lição do terceiro ponto. Então, há uma confusão aí. É bom você ficar ligado, entra no site e você vai estar ouvindo. Nós vamos comentar de acordo com o site que a CPAD colocou, tá bom? Meus irmãos, qualquer comentário, like, dá uma curtida, se inscreve no canal, faça parte aí. Hoje nós estamos gravando o programa aqui em Ubajara, que fica aqui no interior, no Ceará, e é uma cidade que fica numa serra, um alto, bem geladinho, muito gostoso o local. Nós estamos aqui porque viemos participar do culto de envio da SCANF nessa região. Mais de 60 jovens que estão a partir de hoje no prático deles aqui, evangelizando de casa em casa. Tiveram 10 dias teóricos e agora terão 10 dias práticos, batendo nas portas, anunciando a palavra, fazendo o ID de Jesus. Sem mais delongas, a lição é essa, você não esqueça, a superioridade de Cristo. E nós vamos estar comentando, por exemplo, o título da lição fala a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. O texto áureo nos diz o seguinte: por ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra que a casa daquele que a edificou. Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador é o dono. Então, essa é a base da nossa lição para início. A leitura bíblica em classe está escrita em Hebreus, do capítulo 3 até do versículo 1 ao versículo 19. Então, todo o capítulo para sua meditação. Qual é o objetivo geral da nossa lição? É evidenciar a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Para isso, nós vamos ter 3 tópicos para tratar. O primeiro, nós vamos apresentar a vocês a superioridade da vocação, da missão e da mediação de Jesus em relação a Moisés. Este é o primeiro ponto. O segundo é exprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés. E no terceiro, esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Então é esses pontos que a gente vamos estar avaliando. A antiga aliança, precisamos entender isso, a antiga aliança apresentava Moisés como apóstolo, isto é, o mensageiro de Deus da aliança com o povo de Israel, e o seu irmão Arão como sumo sacerdote do povo de Deus, respectivamente. Essa dispensação se deu um lugar, uma nova ordem, um novo concerto, em que Cristo Jesus é apresentado, apresenta como executor dos 2 ofícios. Agora ele é apóstolo da nova aliança e sumo sacerdote perfeito. Então, nós precisamos entender que Moisés era o profeta, o apóstolo, Arão, o sumo sacerdote. Só que Cristo ele vem e assume as 2 funções para mostrar a sua superioridade. No início desse terceiro capítulo da carta aos Hebreus, fazendo um contraste entre Moisés e Cristo, ele está consciente da grande estima que os patrícios, os compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu. Então, por isso, ele começa a apresentar a Jesus sem menosprezar, sem diminuir a autoridade de Moisés. Em nenhum momento desse contraste o autor deprecia a pessoa de Moisés, mas ele vai falando de todos os feitos, e deixando claro que Moisés é visto como o administrador da casa, Jesus como o edificador.
Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado com uma missão terrena e Jesus numa missão celestial e eterna. Então, ele dentro do capítulo 3, ele vai mostrando essas questões. Então, o primeiro ponto da nossa lição, no item 1, vai tratar sobre uma vocação superior. O autor introduz a seção que vai do versículo 1 ao versículo 6, tomando como ponto de partida o que havia dito anteriormente. Jesus era o autor e mediador da nossa salvação. Capítulo 2, versículo 14 ao 18. Nesse aí nós vimos na lição passada, em que ele apresenta Jesus Cristo como mediador. Se antes os hebreus acreditavam que os anjos tinham mediado a nova aliança, trazendo as tábuas da lei a Moisés, já agora na nova aliança, o próprio Deus, encarnado em Jesus, fez a mediação entre Deus e os homens. Então, ele retoma esse versículo para continuar a fala. Tomando por base esse conhecimento, seus leitores, a quem ele chama de afetuosamente irmãos santos, deveriam ficar atentos ao que seria dito a partir de Hebreus 3:1. Ele não era apenas um povo nômade pelo deserto escaldante à procura da terra prometida, mas herdeiros de uma vocação celestial. Eles deveriam se lembrar de quem os fez aptos e idôneos a essa vocação. Nesse aspecto, os leitores aos Hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã, a terra celestial. Então, dentro desse capítulo, ele vai mostrar justamente isso. Então, a vocação de Jesus era superior, porque Moisés apenas tirou o povo de uma terra para colocar na terra prometida. E já Jesus não, nos dá uma vocação para morar na terra celestial, na Canaã celestial. O ponto 2, o item 2 do ponto 1, vai falar sobre a missão superior. O autor, pela primeira vez, usa a palavra apóstolo em relação a Jesus em Hebreus 3:1. A palavra apóstolo se refere a alguém que é comissionado, como um representante autorizado. Não havia dúvida de que Moisés havia sido enviado por Deus em uma missão. Todavia, ele não foi o apóstolo da grande salvação. A missão de Moisés foi tirar o povo de dentro do Egito e conduzi-los à terra prometida. Mas a missão de Jesus é conduzir a igreja a Canaã celestial. A missão de mosaica era daqui, a Canaã da terra celestial. A Canaã é a Canaã terrena. Mas a missão de Jesus possuía uma vocação celestial. Cristo não apenas é enviado em uma missão, mas, acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão, alguém com autoridade na missão, nos conduz a um destino eterno. Então, a superioridade da vocação, a missão que Jesus vem cumprir é superior à missão que Moisés cumpriu. Moisés cumpriu bem feito a sua missão aqui na terra, de tirar o povo do Egito e levar a Canaã, a terra prometida. E Jesus cumpre a sua missão, sendo a própria aliança, e agora ele vai nos conduzir à terra celestial, que é com Cristo, com Deus. No terceiro item do ponto 1, nós vamos falar sobre uma mediação superior. Depois de afirmar que Jesus era apóstolo, o autor também diz que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era superior a Moisés não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. O autor fará um contraste mais detalhado do sacerdócio de Cristo e o Arão. Nas próximas lições nós vamos falar melhor sobre isso. Mas ele fala aqui, o autor neste momento, ele está fazendo só um ensaio. Mais na frente nos capítulos ele vai tratar melhor sobre isso, falando a respeito dessa questão do sacerdócio de Cristo. Cristo era mediador da nossa confissão. A palavra confissão traduz o termo original homologia, que tem o sentido primeiro de concordância. Quando confessamos Jesus como Salvador,
concordamos que ele em tudo tem a primazia. Ele é Senhor, ele é maior do que tudo e do que todos. Ele é e somente ele é a razão do nosso viver. Então, ele é superior justamente por causa destas questões aqui, né, na mediação, porque ele assume toda a responsabilidade e ele se coloca como sumo sacerdote, como aquela pessoa que intercede pelos pecados, né? Ele é da nossa confissão. Nós concordamos com ele como nosso Salvador. No ponto 2, que é aqui, neste ponto 2, na nossa lição, a lição que está impressa, ela está com um erro grave. O primeiro item do ponto 2 está certo, mas o segundo e o terceiro é o que está no ponto 3. Nós vamos seguir essa sequência. Então, uma autoridade superior. O que vem a ser isso? Primeiro, construtor, não apenas administrador. Então, o autor destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis à casa de Deus. Eles foram fiéis na missão que lhes fora confiada. Foi mostrado a missão que lhe fora confiada. Eles foram fiéis a essa missão. Isso mostra o apreço que o autor possuía pelo legislador hebreu. Todavia, ao se referir a Jesus, o autor usa a palavra grega kassion, traduzida como digno, valor, mérito. Duas coisas precisam ser destacadas no uso desse vocábulo pelo autor. Primeiro, ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior que o de Moisés. Nosso Senhor era o construtor do edifício da casa de Deus e não apenas mordomo, como Moisés fora. Os crentes precisavam enxergar isso e assim valorizarem mais a sua salvação. Por outro lado, o uso ou o pretérito perfeito, tempo verbal grego, ele demonstra que a glória de Moisés era desvanecente, enquanto a de Jesus era permanente. Então, neste item, neste ponto, que é justamente o que vai falar da questão do construtor, o escritor faz questão de usar algumas palavras para mostrar que Moisés realmente teve valor, que Moisés realmente fez parte da construção da casa de Deus, mas Jesus Cristo era digno, Jesus Cristo era superior, porque por ele veio a salvação a todos. No ponto 2, ela vai estar falando sobre o filho, não apenas servo. E isso aqui é o assunto que deveria ter na nossa lição e não foi colocado, tá certo? É por isso que a gente não vai encontrar. O autor sabe da grande estima que Moisés possuía dentro da comunidade judaica e por isso, extremamente cuidadoso, ele usa as palavras: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunhar das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, é sobre a própria casa. Então, a comparação que ele vai fazer aqui é justamente de que Cristo não é apenas filho, mas dono da casa. Diferente de Moisés, que Moisés é apenas mordomo. Então, não é apenas servo, mas ele é filho, porque o servo faz o que o seu senhor manda, mas o filho obedece ao seu pai em tudo. O item 3 do ponto 2 vai falar sobre uma igreja, não apenas um tabernáculo. Alguns autores entendem que a expressão casa de Deus usada na relação a Moisés pode se referir ao tabernáculo. Aí aqui há uma discussão sobre essa questão. Alguns acreditam que ele está falando a respeito do tabernáculo e outros acreditam que ele está falando do fato dele tirar o povo do Egito. Mas o que é mais importante aqui é destacar que Moisés foi um ministro de Deus no culto à congregação no deserto. Jesus, como filho, é ministro da igreja, povo de Deus e nova aliança. Então, a diferença entre eles é extremamente grande. O item 3, o ponto 3 da nossa lição, vai discorrer sobre a superioridade, o discurso superior. No primeiro ponto, o perigo de ouvir, mas não atender.
Seguindo a relação da Septuaginta, tradução grega hebraica do terceiro século a.C., o autor cita o Salmo 95, do versículo 7 ao 11, para trazer uma série de advertências. Se o povo de Deus, no antigo pacto, precisou ser exortado, maior exortação precisa os que tinham maiores promessas. Primeiramente, havia o perigo de ouvir e não atender. Hebreus 3, 7 e 8. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. Assim, o mesmo erro parece se repetir hoje. A palavra de Deus é anunciada, é dita, e as pessoas parecem que estão ouvindo e não estão entendendo o que está sendo dito. Então, o discurso de Cristo era superior. Para isso, o comentarista usa o Salmo 95 para citar essa superioridade de Cristo. É um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio para ouvir. O povo de Deus não está ouvindo hoje, então se atente. É um alerta que nós precisamos fazer, porque o perigo está aí. No item 2 do ponto 3, vai falar sobre o perigo de ver, mas não crer. E viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus capítulo 3, versículo 9. Nessa citação, o comentarista, o escritor dos Hebreus, ele faz questão de deixar claro um problema sério, que aquele povo não estava ouvindo o que estava sendo dito. Eles tinham visto o milagre, eles tinham participado do milagre durante 40 anos, vendo milagres, mas eles chegaram a um ponto que eles não estavam mais crendo. É um perigo da atualidade. Muitas pessoas hoje, elas já deixaram de crer por ver alguns milagres na sua vida, e elas deixaram de acreditar em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como Senhor com toda a autoridade na nossa vida, e por isso estão muitos deles sendo negligentes, negligenciando a obra, banalizando, porque já viram tantos milagres e tantos prodígios. Então nós não podemos incorrer neste mesmo erro. Precisamos estar atento ao sobrenatural de Deus, porque Deus age e fala de várias maneiras. No terceiro ponto do item 2, vai tratar sobre o perigo de começar, mas não terminar. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os seus caminhos. Com estas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar, de andar, mas se desviar. Alguns do antigo povo de Deus haviam começado bem e terminaram mal. Muitos caíram pelo caminho, desistiram da estrada. O mesmo risco estava ocorrendo com os cristãos neotestamentários. Haviam começado bem e estavam correndo o risco de caírem e perderem a fé. O alerta é para nós também. Então, nesse terceiro ponto da lição, ele vai tratar justamente de uma questão crucial dos dias de hoje. Muitas pessoas começaram bem no Evangelho, aceitaram a Jesus, tiveram o prazer de conhecer o melhor de Deus, viver um momento de transformação em sua vida, né, o novo nascimento, começaram a viver tudo isso, mas aí devido às coisas que nos cercam, os problemas, né, as muitas lutas que nos sobrevêm, e até por verem alguns milagres, algumas coisas, elas começaram a questionar e a duvidar da sua chamada inicial. Não descreia do seu chamado. Jesus Cristo te chamou. Volte ao primeiro amor, deixe aquela chama de quando você aceitou Jesus, que dominava o seu ser, aquela alegria, aquele fervor, aquela constância na obra de Deus. Há pessoas que quando aceitam Jesus não faltam o culto, estão sempre participando, estão sempre envolvidos, mas com o passar dos anos, elas começam a se decepcionar com pessoas, e essa decepção que ela tem com pessoas faz com que elas esfriem na fé. E a grande preocupação do autor é justamente essa. Ele está enviando uma carta para os hebreus, para os judeus cristãos que haviam se convertido e que conheciam bem a história do Antigo Testamento e também conheciam a Cristo, mas agora estavam voltando atrás, começando a duvidar daquilo. Não duvide da sua fé, permaneça firme. Ao mostrar a superioridade de Jesus sobre Moisés, o autor da carta aos Hebreus não tenciona exaltar
o primeiro e desprezar o segundo, mas pôr em relevo a obra do Calvário, bem como esclarecer como os crentes devem valorizá-la. Ora, se Moisés não era divino, que não se deu sacrificialmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, então por que Jesus, Filho de Deus, bendito, Senhor da Igreja, superior aos anjos, não merecia reconhecimento e maior respeito? Então, por aqui nós encerramos dizendo a você, curta o nosso canal, clique lá no sininho para estar recebendo as notificações. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.